Na ponta da linha está o diretor do Instituto Butantan aqui de São Paulo, Dr. Dimas Tadeu Covas, coordenador de testes do coronavírus no estado. Dr. Dimas, muito obrigado por atender aqui a Band News FM. Eu queria saber exatamente qual é a demanda nesse momento por testes, quantos testes ainda estão armazenados, aguardando para terem a confirmação ou não do coronavírus e em quanto tempo o governo do estado pretende zerar, colocar todos os testes em dia. Mais uma vez, bom dia, Dr. Dimas. Bom dia a todos os ouvintes. Nesse momento, existem em torno de 15 mil exames aguardando resultados. Desses 15 mil, nós iniciamos um mutirão dos laboratórios da plataforma de laboratórios para o exame do coronavírus, que está atuando no estado todo, inclusive nas regionais. E 12.200 desses 15 mil já estão distribuídos em execução. E a nossa expectativa é que na próxima semana nós não tenhamos mais casos aguardando resultados e que os resultados possam ser feitos em até 48 horas, uma vez entrado no laboratório. E quanto... A demanda estadual nesse momento é em torno de 1.200, 1.300, 1.400 testes dias, dependendo, fim de semana cai, durante a semana sobe, mas é essa mais ou menos a demanda. Tá, o senhor falou que na semana que vem, então a ideia é 48 horas, desde que o teste entre, que o paciente tenha a confirmação. E dentro desses 15 mil que o senhor falou, qual é o número de óbitos que ainda aguardam justamente para saber a causa da morte? Ora, óbito é para não ter nenhum, porque é prioridade. Prioridade é óbito, pacientes graves, internados e profissionais de saúde. Quer dizer, óbitos não é para ter nenhum armazenado, o que acontece muitas vezes... Não, mas desculpa, doutor Dimas, o senhor falou que tem 15 mil aguardando, certo? Esses 15 mil são só... Óbitos não tem. Não tem óbitos, não, tá. Óbitos foram zerados. O que acontece é que normalmente os municípios, principalmente, dizem o seguinte: olha, mas eu tenho um óbito aqui que não tem resultado. É que quando o exame entra, o indivíduo não está em óbito, tá certo? Ele está grave, né? E aí, durante o transcorrer do tempo, ele vai ao óbito e esse óbito não é informado imediatamente ao sistema. Então, ele não muda dentro da fila. Né? Por isso que, às vezes, acontece essa informação. Não, o paciente teve óbito em tal lugar, mas não teve o exame ainda, porque o exame dele não foi identificado como óbito. A hora que identifica, ele muda imediatamente de status e é realizado rapidamente. Ou seja, dentro desses 15 mil, pode haver casos daqueles que estavam internados no momento em que esse material foi colhido e acabaram morrendo depois. Sim, isso pode ter acontecido. Mas é só ter essa notificação do óbito que ele muda imediatamente de status, passa para ser executado em prioridade. Doutor Dimas, quando houve o anúncio desse mutirão para acelerar a entrega desses resultados, a divulgação desses resultados desses 15 mil testes, imaginava-se que haveria mais celeridade nesse processo. Está faltando alguma coisa? Está faltando insumo? O que falta exatamente para que isso aconteça de maneira mais rápida? Exatamente. Os insumos, os reagentes para fazer esses exames, eles são reagentes importados e o Brasil está com uma dificuldade imensa de importar isso. Quer dizer, mesmo a Fiocruz, que é quem embala esse material, não tem mantido o volume necessário para o Brasil todo. E aqui no estado de São Paulo, semana passada, por exemplo, o estoque de reagentes era zero. Na segunda-feira não havia insumos. Duas medidas foram tomadas. Primeiro, que o estado de São Paulo está importando 1.300.000 testes da Coreia. 725 mil testes já foram embarcados, eles estão nesse momento em Frankfurt, saíram da Coreia, chegaram em Frankfurt no sábado e em Frankfurt estão aguardando o embarque via Lufthansa para o Brasil. Ele deve chegar agora entre terça e quarta-feira, 725 mil. E paralelamente a isso também, o Estado recebeu aí uma partida de mais de 40 mil testes do Ministério da Saúde. Com isso, a rede foi abastecida, está sendo abastecida e pode começar a operar. Nem todos os laboratórios ainda estão operando, são mais de 20 laboratórios, quer dizer, alguns ainda necessitam de alguns ajustes de habilitação, mas quando a rede começar a operar na sua capacidade, o fluxo de amostras será de 8 mil por dia. Poderá chegar a 8 mil por dia. Hoje, como eu disse,
a demanda é em torno de 1.200, 1.300, 1.400, né? Mas poderá chegar a 8.000 por dia, considerando que a epidemia está aumentando a sua velocidade e vai atingir a velocidade maior ali pela terceira, quarta semana de maio, primeira semana de junho, né? Então a rede vai estar preparada para fazer até 8.000 exames em até 48 horas. O senhor falou que na semana passada não havia mais, na segunda-feira, se não me engano, reagentes necessários para acelerar esse processo de divulgação dos resultados dos testes que estão ali represados. Então, devem chegar esses reagentes importados ainda ao longo dessa semana? Já chegou uma parte via próprio Ministério, como eu disse. 40 mil, né? 40 mil, portanto os laboratórios já começaram a receber isso na semana passada, já começaram a operar. Existem laboratórios privados nessa rede que também estão executando testes, né? Esses não tiveram problema de insumo, o problema de insumo é só na área pública. E esses 725 mil chegam ainda essa semana. E os restantes, que é de um total de 1.300.000, chegam até o fim de abril, né? Com isso, nós teremos uma tranquilidade aí em termos de insumos para a realização deste teste, que é o RT-PCR, né? Que é o teste que identifica o vírus. Isso é diferente do teste rápido, que tem uma outra aplicação, né? Não é desse teste que nós estamos falando. Só para entender, o número que o senhor deu de 1.200 a 1.400 é todo o estado de São Paulo, é cada laboratório? Como é que funciona essa demanda diária? Não, isso são da rede pública, do SUS, tá certo? E que agora está descentralizado. Antes esses exames eram carregados todos aqui para São Paulo. Agora os SUS regionais, já 5 deles começaram a fazer exames e rapidamente nós temos 12 unidades do LUTS regionais, todos eles farão exames, né? Isso para evitar que haja centralização. Quer dizer, os LUTS regionais poderão resolver os casos da sua região, fazer os exames da sua região. Com isso, dá celeridade ao processo e principalmente para os municípios, né? Porque os municípios, nesse momento, estão na fila geral, quer dizer, não há um critério de priorização, né? Sendo regional, isso aí vai acontecer. Doutor Dimas, o senhor mostrou no Palácio dos Bandeirantes, semana passada, alguns gráficos que chamaram muito a atenção, com desenhos, com formas do que virá pela frente. O senhor acabou de falar aqui que o meio de maio e a primeira semana, início de junho, é o momento que o governo do estado está estimando que seja o mais complicado, digamos assim, do coronavírus por aqui. Eu queria entender por quê? Qual é o motivo que levou a essa curva, esse motivo que levou a essa projeção, digamos assim, no mês que vem? Olha, a primeira coisa é o seguinte, você considera as características do vírus, quer dizer, taxa de transmissão, quer dizer, como é que o vírus se dissemina na população, o que ele causa em termos de tempo de incubação, sintomas, quantos dias ele dura. Então são as características do vírus. O segundo ponto é a característica da própria população. E aí a gente tem a questão da circulação, quer dizer, da mobilidade, que a gente tem chamado assim. Quer dizer, o vírus, ele anda com a pessoa. Quer dizer, o vírus não se transmite sozinho, ele é transmitido por uma pessoa. Se essa pessoa tem contato com várias pessoas e ela está infectada, então a probabilidade dela transmitir aumenta, tá? E aí você projeta, quer dizer, pelo número de casos já existentes, quer dizer, com base nos casos notificados, com base no número de óbitos, você tem uma estimativa do que existe de pessoas infectadas na população. E aí você faz essas projeções que eu falei aí para você, do ponto de vista da infectividade, da taxa de transmissão, e faz uma curva, projeta uma curva, né? E essa curva ela é basicamente dependente disso, né? Da quantidade de pessoas que são infectadas por tempo, né? Por dia, por exemplo. Se nós reduzimos a mobilidade das pessoas, nós reduzimos essa taxa, né? Se nós reduzimos a taxa de infecção, a taxa de transmissão do vírus, consequentemente a velocidade da curva diminui, né? E se você coloca isso no tempo, você vai atingir um platô, tá certo? Em relação ao decorrer das semanas. Por isso que a gente faz essa expectativa. Quer dizer, nós vamos ter uma velocidade máxima, né, entre a terceira semana de maio, na minha previsão, né, e começo de junho. Que bate muito com a expectativa, né, do próprio
Saúde, ontem o ministro Mandetta deu uma entrevista em que ele falou isso, então bate muito essas projeções. A grande questão é saber qual que será o tamanho desse pico, dessa curva. Tá? Quer dizer, se as medidas de afastamento social forem efetivas, ou seja, se elas forem superiores a 60%, 70%, isso significa que um indivíduo transmite para poucas pessoas, né? Transmite para uma pessoa e meia. Então a curva vai subindo mais lentamente e a altura do pico lá vai ser menor. Se a pessoa continua circulando, a taxa de transmissão, a taxa de contágio aumenta, vai ser 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, e consequentemente a taxa de evolução da curva é muito alta. Então lá, na terceira semana de maio, a grande questão é se o número de casos será elevado ou não. Se ele for elevado, o que vai acontecer? Nós não vamos ter condições de atender todos os pacientes no nosso sistema de saúde. Ele vai suplantar em muito a capacidade de atendimento dos nossos hospitais em termos de leitos de UTI. Tá? Então esse é o primeiro risco. Se nós conseguirmos controlar essa velocidade, vai chegar lá em maio, nós vamos estar numa situação melhor. Quer dizer, o número de pacientes será ainda grande, mas nós vamos ter condições de atender. Nós vamos ter leitos suficientes, nós vamos ter retaguarda suficiente para poder passar por essa fase. Então tudo depende do que vai acontecer lá em maio, do que está acontecendo hoje. Então veja, no fim de semana, agora a taxa de mobilidade diminuiu outra vez, porque ela tinha aumentado na quinta-feira, na quarta-feira, e nesse fim de semana, considerando o feriado e o fim de semana, ela voltou a subir. Hoje a redução está em torno de 56%. Tá? Ela precisa aumentar um pouquinho. Se isso acontecer, nós vamos chegar lá em maio em situações de combater de forma eficiente a epidemia. Se ela voltar a cair, se as pessoas voltarem a circular, lá em maio nós não vamos ter condições de enfrentar em boas condições. Nós vamos ter sobrecarga no sistema de saúde. Tá? Então, essas projeções é que dependem muito do que acontece no dia a dia. Uhum. Doutor Dimas, falando ainda nessas projeções, na segunda-feira da semana passada, o senhor mesmo falou nessa entrevista coletiva que tem sido diária do governo do estado, de uma estimativa de cerca de 1.300 mortes pelo coronavírus no estado até hoje, dia 13, até essa segunda-feira. Entretanto, esse número, felizmente, não se confirma. A gente tem no estado 588 mortes. Isso é um sinal de que o isolamento, da maneira como está funcionando? Ou seja, ainda que com essas mudanças, com menos gente aderindo ao isolamento do que lá atrás no começo, o resultado perto do que se previa é melhor ou menos pior, menos trágico? Sim. Não há dúvida. Isso mostra o seguinte, que aquele impulso inicial que nós... Porque você veja, as medidas, elas sempre têm um delay de 15 dias. Né? Quer dizer, o que acontece hoje, ele vai ter um reflexo daqui a 15 dias. Então a taxa de mortalidade, ela reflete o que foi feito 15 dias atrás. Né? Quer dizer, se 15 dias atrás eu tive o melhor momento aqui da redução de mobilidade, isso explica por que eu não estou evoluindo como eu tinha previsto na taxa de mortalidade. Agora, se isso muda, se hoje muda, se a taxa de circulação hoje aumenta, se as pessoas começam a andar mais, eu vou ter o reflexo disso daqui a 15 dias. Né? Então, daqui a 15 dias eu vou observar exatamente o efeito das medidas que eu tomo hoje. Né? Então, veja, nesse momento, como eu disse, as medidas estão demonstrando eficiência. Estão demonstrando que nesse nível de 56, 57, que era o que estava antes, elas produzem resultados. Se cair, como chegou a cair a 47%, aí você vai ver que essa curva, principalmente de mortalidade, vai ter uma outra dinâmica. Um outro fator importante também, para considerar quando você olha para o número de mortos, é o seguinte, até então, aqui na região metropolitana, a grande parte dos casos está concentrado na região mais central, né? Onde tem a melhor infraestrutura de saúde, onde tem as melhores UTIs, onde tem os melhores profissionais do circuito que eu tenho chamado aí Einstein, Cílio, enfim. Agora, o eixo da epidemia está deslocando para as periferias, né?
E lá nas periferias você tem alguns fatores. Você tem uma densidade populacional maior, você tem uma infraestrutura menos preparada, você tem menos hospitais, você tem menos leitos disponíveis, enfim. Então, esse perfil também de mortalidade, ele pode mudar à medida em que a epidemia vai se espalhando, principalmente para as regiões mais populosas, mais adensadas do ponto de vista de população, né? Doutor, quando a gente fala dessas 588 mortes, frente à projeção que havia de 1.300 mortes, né? Uhum. A gente está falando sobre a importância do isolamento, mas também é importante considerar esse volume de testes represados, cujos resultados não saíram, e também subnotificação. Quer dizer, com que percentual de subnotificação o senhor trabalha? Você veja bem, mortes não tem relação com subnotificação. Mortes é um número absoluto. Talvez de todas as variáveis é a que menos tem influência em relação aos demais fatores. A relação da confirmação por testes também é importante ter uma visão bem crítica em relação a isso. Quer dizer, veja, nesse momento, se você considera a região metropolitana, nós consideramos aqui, já de algum tempo, que a transmissão é comunitária, tá? Então, quando você tem a transmissão comunitária, significa sim, que o vírus está circulando na população e a grande massa da população, um grande percentual da população, 70% a 80%, vão ter a infecção e não vão ter sintomas, certo? Vão ter sintomas frustros, não vão procurar o sistema de saúde e, portanto, não vão ter coletado o seu teste. Porque, nesse momento, se colhe aquele indivíduo que foi grave para o hospital. Mas veja bem, apesar disso, nós estimamos, tá certo, com base nos casos confirmados, né, que 70% a 80%, além desse número, são indivíduos infectados. Então, se você tem 6 mil, 7 mil, 8 mil indivíduos confirmados, você tem que considerar que isso é 10% do que está acontecendo na população, né? Então, essa é a projeção. Quer dizer, sempre o número de indivíduos infectados que entram na conta é muito maior do que o número de casos confirmados, né? Você não raciocina em cima do número de casos confirmados porque não é a realidade. Ele está sempre na base, né, no limite inferior da curva, né? Ele serve como uma estimativa. Óbvio, quanto melhor essa estimativa, melhor para você fazer esses cálculos, né? Uhum. Nos casos de subnotificação, há números nesse sentido o senhor falou, mas não tem subnotificação nos casos de morte. Não há mortes sendo registradas como pneumonia, por exemplo, a causa da morte, podendo ser Covid-19? Olha, todo o sistema de síndrome respiratória aguda, que é onde que se baseia a notificação, ele é baseado em sintomas, tá certo? Entre os sintomas do indivíduo que tem uma síndrome respiratória, as causas prováveis nesse momento são síndrome gripal, infecções respiratórias por outros vírus e o coronavírus, né? Então são essas três situações. Nesse momento, apenas 20% dos indivíduos que têm síndrome gripal estão sendo confirmados para coronavírus, né? O restante é por esses outros vírus. Essa situação ela se inverte daqui a pouco, porque à medida que a epidemia vai aumentando, você vai ter mais casos de coronavírus e menos casos pelos outros vírus, né? Menos casos de gripe e menos casos pelos outros vírus proporcionalmente, né? Então essa dinâmica também vai mudar, né? A subnotificação, quer dizer, ela vai acontecer assim, se o indivíduo não teve sintoma, procurou o hospital e não foi notificado, isso seria uma subnotificação. Agora, se ele procurou, tem o sistema em que ele é notificado. Agora, tem um indivíduo que é assintomático ou teve sintomas leves e que não procurou o sistema, ele teve a infecção e não vai aparecer no sistema. Não tem como ele ser registrado nesse momento. Doutor Dimas, para a gente finalizar nossa entrevista, então na semana que vem, o senhor imagina que quem tiver interesse em fazer teste, se está com sintomas do coronavírus, está realmente com a doença, já vai poder ter um resultado saindo em 48 horas aqui no estado? Não, você veja bem, o que eu disse é que os casos que são prioritários nesse momento, que são os indivíduos graves, internados, tá certo? Mas os profissionais de saúde não têm motivo para ter um teste que dure que não sai em 48 horas. Os demais indivíduos da população, que não são, nesse momento, objeto
do teste, eles vão ter que aguardar uma mudança da política. Quer dizer, o Ministério está ensaiando essa mudança de política, mas não ensaiou exatamente porque não tem testes disponíveis para fazer em todo o indivíduo sintomático que não esteja internado. Então não vai ter teste para todo mundo ainda, é isso? Não, né? Se não houver uma mudança dessa orientação, isso se aplica a esse teste PCR. O teste de anticorpos é uma outra situação que ele já está sendo executado, né? Mas é uma outra estratégia, não é a estratégia que nós estamos tratando aqui. Em relação aos profissionais de saúde, que são uma prioridade quando esses testes chegarem no maior volume, para que todos possam ser submetidos aos testes. Como se dará isso? Porque o profissional de saúde é testado hoje, mas daqui a 2 dias, já que ele continua tendo contato com os pacientes, continua tendo de trabalhar e tal, ele pode ser contaminado dali a 2 dias. Haverá volume para que os profissionais sejam submetidos a mais de um teste, por exemplo, e com que frequência isso se daria? Olha, não se faz o teste preventivamente, né? O teste é feito no indivíduo que tem sintomas. Quer dizer, se o indivíduo profissional de saúde tem sintomas, ele é recolhido do teste e ele é afastado, certo? Ele não pode continuar trabalhando tendo manifestação clínica da doença. A questão é da repetição do teste mais precocemente para ele poder voltar, tá certo? Então, após o desaparecimento dos sintomas, né, 72 horas após o desaparecimento dos sintomas, ele pode ser testado novamente e, se for negativo, ele pode voltar ao trabalho, né? É essa a situação. Quer dizer, não se faz o teste preventivamente nesses profissionais, faz quando ele tem o sintoma. Ou seja, esses profissionais hoje podem estar, uma parcela deles, assintomática e trabalhando normalmente com pacientes em hospitais, ou seja, podendo ser vetor do vírus. Por isso que é necessário o uso dos EPIs, você está entendendo? O EPI para o profissional de saúde serve nos 2 sentidos, para proteger a quem ele está atendendo e proteger a própria pessoa que é o profissional, né? Eu quero agradecer a entrevista do diretor do Instituto Butantan de São Paulo, Dr. Dimas Tadeu Covas, coordenador de testes do coronavírus aqui no estado, explicando como é que está especificamente a situação, ainda longe da ideal, com 15 mil testes aguardando ainda a chegada de reagentes. O Ministério da Saúde já deu 40 mil, mas ainda o número é insuficiente. O governo do estado está trazendo, deve chegar no meio da semana, 725 mil testes. Dr. Dimas, muito obrigado pela entrevista. Tomara que rapidamente se resolva a situação. Deixa eu fazer uma correção. Pois não. Esses 15 mil não estão aguardando, eles já estão distribuídos 12 mil em realização. Perfeito. Certo? Ok? Só para traduzir. Muito obrigado, Dr. Dimas. Um abraço.